Agora eu vou chamar, então, o Rayê. O Rayê é arquiteto formado pela URGS também, membro do MLB, membro da pesquisa Ocupações da Necessidade de Morar, parte da comissão organizadora do seminário e responsável técnico do projeto da CEPET Araju. E o Evandro, arquiteto, especialista em engenharia de segurança pela URGS, já foi membro do IAB, do Sindicato dos Arquitetos e é membro do CAL. Fica de pé melhor, né? Ficar de pé melhor pra gente usar. Gente. Alô. Gente, então, quando a gente estava organizando aqui o seminário, no debate, a gente estabeleceu que a nossa vontade principal era falar sobre o projeto, não necessariamente o projeto, o desenho, mas o fazer da arquitetura, né? E porque muito quando se fala sobre ocupação, a gente vai e passa bastante tempo falando do histórico da ocupação, por que ocupou, por que não, o que é muito fundamental, mas a gente também estava querendo observar a nossa atuação como arquiteto urbanista dentro da ocupação. Então, a gente preparou aqui uma apresentação que fala sobre alguns momentos nossos como arquitetos dentro dessas ocupações e como que é a nossa atuação. Tem 4 momentos principais, assim, né? Primeiro que é o arquiteto de guerrilha, depois a parte da assistência técnica, uma batalha contra a burocracia e, por último, a parte de projeto mesmo, que eu chamei de arquiteto de utopias, né? O que eu chamei de arquiteto de guerrilha, gente? Quando acontece uma ocupação, o telefone do Babu toca 5 minutos depois. Ou dependendo, se é mais ainda, assim, uma radical está junto da família quando entra. E a gente tem algumas demandas imediatas, que não envolvem a gente pegar uma prancheta, não envolve pegar um computador e desenhar. E a gente colocou aqui os riscos e as necessidades imediatas. Né? Porque aquelas famílias que estão entrando nessa nova ocupação, nesse novo prédio, não sabem como que é aquilo, né? Então, não sabe se não vai cair de uma hora para outra na cabeça, não sabe se não tem tijolo solto, material solto, investimento solto, pode prejudicar também. E eu coloquei ali também armadilhas arquitetônicas, porque às vezes, inclusive, edificações mais antigas, a própria arquitetura é um problema de PPCI já só para existir, né? E a possível edificação existente, normalmente as edificações elas têm quase um gatilho natural para alguém dominar as edificações. Então, as escadas são mais estreitas, ou elas apresentam condições de falta de habilidade das edificações propriamente ditas. Então, acaba que sim, o poder usa isso contra as ocupações, contra o movimento das ocupações. Isso que o Renan falou é verdade. Normalmente, o telefone toca no dia seguinte das ocupações, alguém pedindo socorro, dizendo: a lua chega aqui, vem apagar o prédio, questão de cobertura. Ontem, os bombeiros estão aqui na ocupação, deixa eu entrar, deixa eu entrar, volta aí, deixa o que ele está fazendo. Então, assim, o poder público vai usar a nossa área, a preocupação da nossa área, um dia de tal. A gente chama por isso, o grupo vai usar os meios que ele tem para tentar viabilizar as ocupações. E aí, beleza, a gente faz um ponto técnico para viabilizar as ações do grupo. Mas nem só de risco que vive o arquiteto da guerrilha, né? Porque também precisa montar uma cozinha coletiva para ontem, depois que acontece uma ocupação. A semente da ocupação é a cozinha coletiva. Precisa montar uma creche, um espaço seguro para as crianças, enquanto rola a limpeza. E também é um banheiro que funcione, né? Então, fazer tudo isso acontecer é uma tarefa imediata, né? Aconteceu a ocupação, nós vamos para cima. Aí, né, conforme a gente vai conseguindo se estabelecer na ocupação, conforme vai acontecendo, a gente consegue fazer uma avaliação mais profunda. Porque na dia seguinte o corpo vai chegar lá e vai fazer os testes outra vez, se o concreto está show de bola, sem infiltração que claramente existe
danificou o prédio ou não. Então, a gente tem um período de assistência técnica que muitas vezes a atuação do arquiteto pode encerrar aqui também, né, de ter esse convívio com a ocupação, então fazer esse diagnóstico, né, então elaborar laudos se necessário, assessoria social também, né, de capacitação muitas vezes das famílias que estão lá também a identificar possíveis perigos, outras coisas nesse sentido. E também algumas ideias aí já entrando um pouquinho mais para a ideia do projeto, umas ideias de como transformar aquele espaço em mais sustentável, não necessariamente sustentável no significado ambiental, mas também da realidade capitalista, né? Então, como é que a gente pode fazer com que aquele ambiente não gere muitos custos para aquelas famílias, ou até mesmo que gere renda, ou até mesmo que gere renda para essas famílias, né? Então, tudo isso aí a gente, como arquiteto, pode estar atuando dentro de uma ocupação sem necessariamente ser o responsável técnico pelo projeto que vai vir da ocupação, ou sem ser quem vai assinar no final, né? Aquela coisa mais cotidiana. Assim, e é legal falar que essa é a parte, eu acho, da administração. Então, as coisas, né, a gente a procura, eu vim fazer uma avaliação de segurança consciente, estudando pessoas que olharam os cuidados básicos, a gente teve na 20 de novembro, acho que 2014, teve esse incêndio da nossa calção. Você deixa bem claro assim, isso era só uma situação de incêndio, já estava em situação de perder a situação. Algo de uma bobagem, algo de algo quente, algo de uma lata de produção incêndio, álcool, na própria maneira que você faz a parte de inspecionar os andares da pessoal, justamente para avaliar isso. Porque você chega assim, e é legal a gente ter essa noção certas coisas, por exemplo, tem que conhecer a parada de são como Estado, não é um problema da situação. É uma ocupação não gerar isso. Então, não constitui isso. Então, eu lembro da ocupação, a gente está quatro, tranquilo, olhando o gato, eu quero gatos. Porque as membros são lados, os encapados, ou seja, tem também a discussão de segurança da tempo. Para não gerar problema dessa principal. Em seguida, daí, se tu continua, pega essa ocupação e continua querendo ficar o trabalho, aí geralmente vai ter um quadro de algum programa social, né? Atualmente, acho que o único que funciona é o Minha Casa Minha Vida Entidades, e mesmo assim funciona justamente com todas as coisas que funcionam da burocracia. Porque nós, como arquitetos, né, e como profissionais, a gente, de vez em quando, gostaria de receber pelo nosso trabalho, né? Mas nem sempre a Caixa permite isso, né? A gente, quando vai primeiro enquadrar num programa social ocupação, a gente já tem que fazer um projeto, um pré-projeto, um levantamento, que não é pago e não é nem... Se tu não é aceito, esquece, né? Teu ano ali que tu passou desenhando, fazendo aquele projeto, não é nada. E se é aceito, aí tu entra aqui na corrida dos documentos, que é a realidade atual do maior programa habitacional do Brasil, né? Que envolve documentos operacionais, que daí tem coisas de legalização do movimento, coisas assim, mas o que nos interessa são os documentos técnicos. E seria muito bom se a gente, responsável técnico desse projeto, tivesse essa capacidade de produzir todos eles. Mas essa corrida não depende só da gente, porque a gente tem documentos que a gente consegue fazer, eu e o Babu produzimos, então, eu, o Babu e minha mãe produzimos o diagnóstico ali do prédio da C7 Araju, por exemplo, conseguimos produzir porque entra na nossa capacidade, mas tem coisas que precisam dos órgãos públicos, né? Como é que a gente vai saber se tem a capacidade da rede hidráulica, da rede elétrica? Então, a gente precisa conversar com a CE e essa corrida, muitas vezes, tem uma tranca nesse caminho, né? Porque a gente tem um prazo final para entregar esses documentos. O programa nos exige até tal data. Agora, o programa não fala com a CE para discutir com eles, não libera o documento para os E a mesma coisa de terceiros, né, gente? A gente não é engenheiro mecânico.
e tem o elevador. E aí, como é que a gente faz um laudo para falar se o elevador está bom, se o elevador não está bom? Então, isso também envolve o relacionamento com esses terceiros e muitas vezes isso não é considerado nessa corrida, né, esse tempo todo. Então, por exemplo, esse aqui, a gente vai ver depois ele completo, mas esse é o projeto que a gente apresentou para a CPE, para a gente ser selecionado. Então, tudo isso foi antes da gente, inclusive, ser selecionado pelo Minha Casa Minha Vida. Então, não dá para ler assim, mas é um arquivo que tem, acho que, 15, 16 páginas, que envolvem desde a base social, né, até a parte técnica mesmo, de como ficaria o projeto, uma ideia inicial. Né. E aqui, por exemplo, está o que a Caixa exige que tu faça, consiga de alguma forma, sem dar nada de orçamento, para tu conseguir entrar num momento de projeto com orçamento. Então, eu tenho outro errado, mas então, a gente tem aqui, ó, a ficha de resumo do documento, do empreendimento, a gente consegue fazer, eu fiz. Agora, a matrícula do imóvel atualizada, a gente tem que ir no cartório. Né, e já é sem pila ali, o movimento sem teto pagar, sendo que atualizada é um conceito que fica meio amplo e geralmente cada prazo que a gente vai ter que fazer, a gente tem que tirar outra matrícula. Né? Depois, se tu está construindo, quer fazer uma construção nova, se a tua ocupação foi em terreno, eles também pedem laudo de sondagem de terreno, o RT, obviamente, de acordo com o NPR e tudo mais, pede levantamento plano aerométrico, com sistema de coordenada do TN, pede laudo geotécnico com respectiva RT, e eu, como responsável técnico, não tenho essa capacidade, não tenho o material necessário, e muito menos o movimento tem dinheiro para contratar alguém para fazer tudo isso. Então, como é que a gente vai conseguir escrever o nosso projeto no programa, que é o único programa que tem para isso, se a gente precisa de todas essas documentações antes? E é por isso que essa batalha ela é árdua, né? Então, a gente está na CPE há mais de um ano já nessa batalha para conseguir esses documentos, e a CPE não tem alguns deles, porque a gente é reforma, né? Mas os movimentos, quando precisam ter isso, vão sempre para a alternativa que eles têm, que é a luta, né? Então, o nosso movimento, mesmo o MLB, em outras situações, precisa de laudo, precisa de levantamento, vamos então ocupar os órgãos do governo que trabalham com esse tipo de coisa e exigir que façam para a gente. Então, a saída da ocupação geralmente é fazer mais ocupações para fazer essa batalha, né? Ao mesmo tempo, o sistema é absolutamente falho. Caso da CPE, ela está comentando agora, né? Ela está falando agora. Dado momento, a gente chega para apresentar o protocolo na prefeitura, ela está tendo que fazer muita coisa. O que a gente vai retar, cara? Ela acha que pegar uma folha de banco, a gente protocolou, gerou o protocolo da prefeitura. A gente escreveu o protocolo da prefeitura, agora a gente estava pedindo, né, para a Caixa, uma semana depois a prefeitura me disse, foi lembrando, isso aí. Eles estão começando o protocolo, tá? Então, na verdade, o sistema é absolutamente falho. Então, todas essas comunicações, a gente também tem que saber que, às vezes, ela não é total de empreendimento, às vezes é só... Não, a batalha que a gente está dando um jeito. Inclusive, eu marquei aqui o 26, por exemplo, o que a gente teve que fazer, que é um levantamento ambiental. Só que no nosso caso de reforma, inclusive, nem toda reforma, mas na nossa reforma, o nosso prédio ocupa a totalidade do terreno, não existe meio ambiente. Não existe plantas para a gente analisar, não existe solo para a gente coletar uma amostra. E pior, né? Fica numa área que foi atingida pela enchente e tem em volta postos de gasolina e tudo mais. E eu tentei argumentar com a Caixa, né? Caixa, olha só, como é que eu vou fazer e tal, querendo examinar esse solo, possibilidade de contaminação. E eles não fazem, dá do jeito. Aí a gente organizou a equipe, né, que ia fazer esse levantamento. E a gente foi nos postos de gasolina que tem próximos, porque são os pontos de contaminação mais plausíveis, assim, dada a nossa realidade central na cidade, né? Não tem outros pontos. E todos eles disseram, não, nossa licença está boa. Por quê? Porque teve enchente ontem, liberaram todas as licenças. As licenças, provavelmente, quem tinha gasolina embaixo vazou. Então, com certeza, o chão está contaminado. Mas para eles tanto faz, porque período de caos, e eles podem continuar operando. E para nós não faz ainda mais, porque a gente nunca vai ter em contato com esse solo.
Então a gente teve que correr atrás, fazer um laudo, teve que fazer entrevista com 4 postos de graduação diferentes, teve que ir lá ver como é que era a necessidade de toda essa parte, sem um objetivo, na verdade, né? O objetivo era cumprir essa corrida. Mas tá, vamos para a parte boa. Se a gente conseguir cumprir essa vida toda, a gente finalmente chega no momento onde a gente pode fazer o que a gente aprende aqui dentro. Então tudo isso, até agora, é um pouco baseado na nossa vida de ocupação que a gente vai aprendendo, e agora a gente pode fazer desenho, a gente pode fazer a utopia, que é o que a gente aprende aqui, a desenhar bem bonito. Mas mesmo assim a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então a gente trouxe aqui 2 estudos casos, um é sobre o meu TCC, que eu fiz aí em 2023, o professor Zé me orientou, e a gente fez sobre a ocupação Mirabal, que a ocupação Mirabal é uma coisa um pouco à parte, assim, não é uma ocupação de moradia, e sim uma ocupação que é um centro de referência de mulheres, então elas atendem mulheres vítimas de violência doméstica. E é uma ocupação que nasceu lá em 2016, no centro, e foi realocada, né, num processo que o governo estadual fechou umas escolas e falaram que tem uma escola vazia, por eles liberaram esse prédio aí que é mais importante e vão para lá. E daí cederam dessa escola um complexo grande, né, tinha 13 edificações, cederam uma delas, que era o prédio administrativo da escola, que era pequenininho. Só que o resto da escola continuou vazio, abandonado, e eu falei assim, não, é um movimento de ocupação, então vamos fazer um projeto para ocupar esse prédio. Do lado dessa casa pequena que elas têm, atualmente tem um prédio de 3 andares, de 4 salas de aula por andar, e foi o alvo do TCC, né? Então, aqui a gente tem como é atualmente, né, com algumas mudanças. Então, era a antiga escola Benjamin Constant. Aqui embaixo é esse prédiozinho que elas ocupam, né, que tem 2 pavimentos, é pequeno. E aqui em cima é esse outro prédio grande com a sala de aula, que aos poucos elas também foram começando a ocupar, né, porque ninguém é trouxa aqui. Além disso, tem várias áreas externas, assim, né. E quando a gente vai fazer esse projeto, quando a gente vai fazer um projeto que tem na sua essência um movimento atrás, que tem na sua essência um grupo bem definido de ocupantes, a gente tem que pensar como essa arquitetura, como esses ocupantes lidam com a arquitetura. Então aqui na esquerda a gente tem o prédio quando estava abandonado, e à direita a gente tem depois que as gurias começaram a ocupar aquele espaço. A estética não sou eu que escolho, não sou eu como arquiteto que vou dizer, não, pô, eu sou fã do brutalismo, eu vou lá, vou construir assim, vamos já tirar o reboco dessas paredes e deixar no... A gente tem que seguir a estética que tem a ver com aquele movimento, né? Que tem a ver com o que aquele movimento quer passar. Nesse caso, a Mirabal, ela quer gritar ali, que aquele local é um local diferente, é um local de acolhimento, é um local de luta. Quando a gente fala de uma arquitetura que tem um fundo muito forte da política, essas ideias são ideias revolucionárias, são ideias de luta. Aí eu trouxe um pouco das diretrizes que eu pensei de projeto do TCC, né? Então, é uma mistura bem forte entre o que eu acredito, o que eu aprendi. Então, a gente vai ver se a gente está falando de referência. A gente tem que estudar a norma técnica para fazer um programa mínimo, mas a gente tem que estudar o que o movimento diz para fazer um programa completo, né? Se a gente está falando de referência de mulheres do movimento de mulheres Olga Benário, a gente tem que estudar um programa do movimento, o programa que ela já tem como definido de importante na Mirabal. Se a gente está falando de uma ocupação, a gente não, na minha leitura pelo menos, a gente não tem que estar falando de construir mais prédios, sendo que tem um vazio do lado. A gente tem que falar do restauro, a gente tem que falar da adaptação desses ambientes. É uma luta que já luta com consciência de que a gente não precisa necessariamente construir mais espaços. A gente tem muitos espaços abandonados, a gente precisa readequar eles. E a última coisa que eu botei aqui é a questão da arquitetura política, né? A arquitetura tem que passar essa mensagem que elas já estão, mesmo não sendo arquitetas formadas, mas já estão transformando a arquitetura para passar, e vai ter que lidar com esse público privado, com essa situação de que ali é uma situação de acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo que se abre as portas todo mês para receber gente, para fazer evento, para falar sobre política. Então tudo isso aí gera uma diretriz de projeto bastante distante de tudo que a gente vê em projeto aqui na faculdade. Eu trouxe algumas imagens só para representar, porque a gente está perdendo tempo até. Então, aqui é uma planta das salas de aula, como que é, o térreo.
Aqui a proposta de prevenção, né? Amarelo tira, vermelho fica, não sei se todo mundo está familiarizado. E aqui como ficaria esse primeiro ambiente, né? De recepção, então todo o potencial que tem essa área vazia, todo o potencial que já está disponível, como que a gente podia aplicar para ontem, assim, né? Uma das diretrizes também de projetos que a gente adotou foi o orçamento zero, no sentido de a gente não conseguir inserir isso em programa nenhum. Levantar a parede, tirar a parede, as gurias fazem. Então a gente pegou isso como base. Aqui, os andares de cima são 4 salas grandes, mas elas têm uma demanda de, né, fazer os quartos. Como é que a gente consegue adaptar essas salas para gerar esses ambientes, né? E aqui algumas imagens também, não vou me aprofundar muito, mas o Babu já me adiantou que ele acha que é importante também essas imagens, porque além da gente fazer o orçamento zero, a gente também tem que mostrar o futuro melhor, né? A gente também tem que desenhar a possibilidade, né? Então, aí a gente já tem um pouco mais elaborado como a gente poderia seguir, né? O orçamento zero, vamos resolver o problema imediato, mas e para frente? Vamos fazer uma horta, vamos pôr painel solar, o que a gente vai fazer, né? E as construções que vocês veem já estão lá. Nenhuma é nova, nenhuma foi eu que projetei, inclusive foi um ponto que foi um pouco criticado no TCC, que é um arquiteto que não fez uma arquitetura nova. Eles falaram, tem um vazio lá no fundo, constrói um prédio. Eu falei, não, precisa de espaço. E assim foi, né, meu? Aí eu discuti com a banca e resolvi meu TCC, passei, e é isso. E por último, daí agora a gente vai mostrar um pouco do projeto que o Babu trabalhou mais agora no real, né? Porque o TCC, mesmo assim, é um pouco abstrato, que é o nosso projeto da CPE. Pode trocar para mim? A gente já produziu mais que esse, né? Porque esse aqui foi, como eu disse, produzido para ser selecionado no edital da Caixa, então desde lá já tem mais um ano de trabalho. Mas ele fala um pouco sobre o movimento, né? Na guerra contra a burocracia também existe um fato de que tu precisa ser de um movimento social para participar, e esse movimento tem que cumprir várias necessidades do programa. Então, no Brasil inteiro só tem 6 movimentos que conseguem se inserir nesse programa, né? E a gente é um deles, pelo menos isso. Infelizmente as imagens estão azuladas, mas é um pouco da localização do prédio. Esse prédio que a gente está trabalhando é na Farrapos 285, fica atrás da Casa Rosa. A Casa Rosa fica na Voluntários, anda para trás, então é bem próximo de todos os equipamentos que essas pessoas que moram lá atualmente nunca tiveram esse acesso, né? A ocupação é de 2023 e também é fruto de gente que fugiu de enchente, né? Então a gente fala muito da enchente do ano passado, mas é porque ela foi gigante. Mas enchentes em Porto Alegre é todo ano, todo maio, sempre. Então essas famílias, né, fizeram essa ocupação nesse prédio. É um prédio que tem 11 andares, da SPU, no caso, já passou na mão de vários ministérios diferentes, e atualmente está na nossa mão. Aqui a gente tem um pouco das fotos da gente iniciando. Fala. Aí ele chamou, lembra que dia foi a ocupação? Essa ocupação aí, 28 de maio. 28 de maio, tá, então eu Acho tive que dar 14 de junho. Foi mais ou menos isso, eu tive que dar a primeira vez. E aí eu me surpreendi, assim, que era um prédio, a gente está falando de uma ocupação, mas era um prédio super bem estruturado. Aí tinha um transformador próprio, estava em ativo, todas as instalações elétricas estavam executadas dentro de tubulações, não tinha nada de fiação aparente. Estavam todos os equipamentos de incêndio instalados, provavelmente os extintores estivessem fora sem carga, mas eles estavam lá. E isso para mim chamava a atenção, porque em geral o que acontece? Né? A gente chega nos prédios das ocupações, por exemplo, a reserva do Arvoredo. A gente chegou lá, os caras tinham roubado tudo, toda a fiação elétrica, tudo que era metal que podia ser levado, foi levado. O que não podia ser levado, eles deram tempo de levar também. Então, em geral, assim, os prédios das ocupações, eles são prédios que são muito deteriorados.
E o prédio da CPE não chamou a atenção disso, de cara, tinha tubulação de gás por causa das atividades dele. Então, o revejo disse, esse prédio está muito bom para ele ser reaproveitado, é muito pouca coisa, do ponto de vista, assim, tem infraestrutura para fazer. Mas eu já pedi a palavra para dizer que às vezes o risco a gente não controla o risco, né? Esse prédio, coincidentemente, ele está do lado da pousada Garoa, que foi aquela pousada que pegou fogo, morreram as 11 pessoas, etc. E a parede é uma pequena serra, dá para a pousada, e ela foi fortemente. Nesse dia eu acordei 2 da manhã, vi um incêndio e te mandei mensagem. Então, pensando em mim aí, porque a parede foi fortemente atingida. Assim, e aí no dia seguinte os bombeiros estiveram lá para fazer a avaliação estrutural do prédio para ver se ele tinha risco. Vamos ver que às vezes o risco da ocupação, o risco para as pessoas, ele não é necessariamente dentro da ocupação. A gente estava no PC. Se fosse um patrimônio privado, não ia acontecer nada. Mas como era uma ocupação, poderia ter chegado lá os bombeiros e ter dito, o prédio está condenado, sai todo mundo. E aí não tem o que fazer. Eu acho que é interessante esse caso, porque o Babu falou bem, assim, esse prédio ele teve vários usos e um dos últimos era de laboratório químico, né? E então ele tinha uma rede encanada de gás em todo o prédio. E se não fosse o fato da gente ter ido e desconectado, poderia sim ser um risco muito maior, ainda mais considerando esse incêndio que teve, né? Então no outro dia foi os bombeiros lá, eu acompanhei eles e, né, viram que o prédio estava show de bola, não tinha nenhuma deformação nas paredes, vigas, nem nada. E até hoje não chegou nem pra gente esse laudo, mas o pessoal já saiu de lá meio dizendo que dava para continuar, dava para seguir. Então a gente começou a elaborar um projeto assim da CPE, considerando alguns fatores que são importantes também, né? Dentro dessa guerra aí, a favor e contra o Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que o orçamento é baseado no número de unidades, né? Não é o tamanho da unidade, não é o tamanho das pessoas, o número de pessoas. Então, se todos nós aqui, cada um, pegarmos um apartamento, a gente vai conseguir construir mais do que se a gente dividir e fazer de alguma forma mais comunitária. Então, a gente tinha alguns parâmetros, né? A ocupação foi quantas famílias, quantos apartamentos a gente consegue fazer e quanto que daria para a gente, quantos apartamentos a gente teria que fazer para tornar possível a obra. Então, tudo isso vai sendo pesado conforme tu vai fazendo o projeto, né? A gente deu uma sorte, talvez, de que as famílias que ocuparam a grande maioria era de núcleos familiares pequenos, então um casal, talvez um aposentado sozinho, assim. Então a gente conseguiu incluir alguns lofts, né? Então apartamentos pequenos, que depois a gente vai ver, e alguns apartamentos daí sim com 2 dormitórios para aquelas famílias que têm dependentes, né? A gente tem famílias, por exemplo, que 2 irmãs, mas que uma é responsável pela outra, né? Por funções que ela é PCD, eu acho. Não me lembro muito bem quais são as configurações finais, mas é isso. E o outro problema relacionado a isso é que se paga para fazer apartamento, não paga para fazer área condominial. Não paga para fazer portaria, não paga para fazer lavanderia, não paga para fazer biblioteca, creche, não paga para isso. A Caixa diz 170 mil um apartamento. O que tu faz em cima e embaixo, tu tira desse 170. Então é outro debate. Quando a gente está falando de uma ocupação, a gente está falando de um movimento que se toda quinta-feira eles vão lá e tem uma assembleia. Tanto membros do movimento quanto os moradores, porque os moradores são membros do movimento. E esse espaço de assembleia é muito importante para eles. Mas daí a gente tem que tirar da onde esse orçamento? Então é um debate que a gente teve que fazer assim, quantos andares a gente vai fazer coletivo? A cozinha coletiva vai seguir? Vai acabar? Todo mundo vai ter sua cozinha? Não vai ter mais espaço coletivo? O térreo, né? Como é que a gente vai fazer? Atualmente tem gente morando no térreo. Atualmente tem gente que só consegue acessar o térreo, que a gente tem um dos camaradas lá que é cadeirante e o prédio não tem acessibilidade, então ele só mora no térreo. Então foi um debate que a gente foi fazendo até que a gente chegou numa configuração que a gente achou adequada, assim, que o térreo permaneceria
comunitário. O segundo andar também, então 2 andares aí já comunitários. O segundo andar já teria esses espaços, tanto de cozinha coletiva, quanto os espaços de creche, brinquedoteca, espaço de reunião. A gente tem assembleias, mas a gente também tem as reuniões do movimento, reuniões dos andares também, então são reuniões mais fechadas, né, menos pessoas. E aqui é um espaço que o pessoal do movimento queria muito, que atualmente já existe no 3º andar, que é um espaço de acolhimento temporário. Quando a gente fez a ocupação, tinha 2 famílias indígenas, por exemplo, que eram famílias que viajam muito, assim, eu não sei qual a melhor expressão para dar para essa rotina que eles têm, mas que eles vão para a aldeia, eles voltam para a cidade, eles vão para outra aldeia. Então, eles falaram da importância de um espaço de passagem, né, para essas comunidades. A gente volta e meia tem famílias que chegam sem ter para onde ir, e a gente precisa do espaço para acolher elas, mesmo elas não sendo do movimento, não vão receber um apartamento quando a gente conseguir pôr no Minha Casa Minha Vida, mas a gente não tem como deixar essas pessoas na rua, então a gente criou essa área aqui, né? E aqui a gente tem um pouco de como vai ficar a ideia do pavimento tipo, né? Que daí seriam os próximos andares. Atualmente, o prédio ele é dividido em 4 salas grandes, né? Então, aqui atrás é uma sala, aqui é outra, aqui até o meio seria mais uma, e aqui mais uma, né? É um prédio moderno, então a ocupação mais uma vez está fazendo valer a planta livre, né? Que a gente sabe que tem gente que acha que tem que tombar prédio moderno, e eu acho que prédio moderno serve para fazer várias coisas dentro. Porque senão planta livre, se tu vai tombar uma planta, não faz sentido, né? Mas então ficou assim a proposta, né? A gente tem atrás os apartamentos maiores, e o que é bom também porque são os apartamentos que têm a fachada para longe do barulho, né? Então para crianças, para famílias maiores, e para frente seriam os casais, os solteiros e tudo mais. A gente deu muita sorte no prédio, assim, porque ele tem uma estrutura muito adaptável. Ele tem esses 2 shafts gigantescos que antes passavam um sistema de exaustão das capelas. A capela é um dispositivo da química, que é uma caixa assim, com exaustão forçada, onde eles fazem ali os experimentos e sai para fora os gases tóxicos, qualquer coisa assim. Então tem uns shafts gigantescos, o que a gente pode adaptar para as novas instalações elétricas, hidráulicas e tudo mais. Na verdade, só o que eu tinha falado para o Raie, assim, das imagens, é que ontem eu cheguei aqui e aí as pessoas disseram, pô, teu nome apareceu e tudo feitinho aqui, não sei, né? E eu acho que estão meio exagerando, mas mas eu fiquei pensando nisso depois, assim, eu fiquei pensando na oportunidade que tem sido, assim, né? Brincando, porque eu falei pro João ontem que eu tive uma experiência com ele, não lembrava disso, já faz mais de 20 anos, em relação à população mais carente. Mas brincando, já faz 30 anos que eu atuo com uma população, que eu atuo também com uma população mais carente. Eu não lembro agora quem falou, mas eu sei que todo mundo que trabalha com isso acaba tendo um outro emprego também. Eu só tenho um, eu só trabalho com isso. E às vezes é para uma população mais carente, às vezes não é. Comecei falando Minha Casa Minha Vida para construtoras. Isso, sei lá, acho que não era nem nascido. Mas uma das coisas que eu guardo, assim, era alguns aprendizados que eu tive ao longo dessa atuação tangente aos arquitetos que trabalham com as ocupações. Eu sempre disse que é um lugar privilegiado para mim, porque eu assisto algumas coisas que às vezes nem eles percebem. E aí eu guardo, por exemplo, a imagem do Eduardo, quando ele viu as imagens do Orquídea. E o quanto aquilo motivou ele, motivou o movimento a querer fazer a coisa. A mesma coisa era com relação a 20 de novembro. Assim, eu estava lá com as mulheres apresentaram um projeto e eu vi o sorriso das pessoas. Então, na verdade, assim, uma coisa que eu sempre, quando o Raie me chamou, por exemplo, para a CPA,
pai e a mãe dele me ligaram e disseram, Babu, cuida do Raê, tá? Mas mais ou menos isso, assim, né? Mas uma coisa que eu sempre puxo e digo assim, que a gente tem um papel como arquiteto. E a arquitetura tem um papel fundamental nisso, enquanto a própria, que é de mostrar, ele usou a minha frase, mas que é isso, que é de mostrar como é que vai ser a cultura no futuro. E isso motiva as pessoas, isso às vezes ilustra a causa dos movimentos. O próprio MTS, você imagina, o MTS é um movimento super consolidado. Quando a gente mostrou as imagens da Maria Conceição Tavares, sabe, o pessoal se apaixonou, quer imprimir, quer botar, quer que toda a cidade veja, sabe, mas justamente porque a arquitetura enquanto linguagem, ela consolida a causa dos movimentos. Ela mostra o que é, de certa forma, essa dignidade que a gente fala, essa justiça social que a gente está falando, o que as pessoas merecem, afinal. Isso é o papel da arquitetura enquanto ferramenta. E era só isso. É isso. Valeu.